do comunismo? Não. Você sabe o que é? Sim. Você tem medo do comunismo? Sim. E você sabe o que é? Não. Você tem medo do comunismo? Sim. Você sabe o que é? Não muito. Você tem medo do comunismo? Não. Mas você sabe o que é? Mais ou menos. Você tem medo do comunismo? Você sabe o que é? Vocês têm medo do comunismo? Sim. E vocês sabem como explicar o que é? Sim. Vocês têm medo do comunismo? Sim. Você sabe assim, explicar direito o que é? Sim. Você fácil sim? Bem, no comunismo, a sociedade seria igualitária, com propriedade comum, sem divisão de classes sociais e Estado. A sociedade hoje em dia tem opiniões bem negativas em relação ao comunismo, mesmo sem saber as doutrinas. Vote inteligente, vote... Mas o comunismo não surgiu do nada. Uma série de acontecimentos no passado fez com filósofos como Marx pensar como seria um mundo perfeito. Mas como seria o mundo perfeito? Uma ideia? Tá bom, vamos deixar essa parte pro final. E vamos pular alguns anos da história. Vamos pro começo do século XIX, que foi um período de fervor revolucionário, que a sociedade estava em constante transformação, tanto industrial como científica, tecnológica e política. E antes disso, vamos só explicar como que surgiram as ideologias que visaram a transformação geral da sociedade. Então, para esse desenvolvimento de ideias, as pessoas meio que tiveram que acordar para a vida. Elas tiveram que perceber que a vida delas não estava muito boa. Depois do Congresso de Viena de 1814, muitos países europeus começaram a ficar mais e mais conservadores. Eles estavam tentando suprir a ascensão de diferentes ideias, como também evitar guerras que desestabilizassem a ordem internacional. Esse movimento teve a maior parte durante a Santa Aliança, que era a Rússia, a Áustria e a Prússia. Depois disso não tinha mais como voltar atrás. As coisas não seriam mais como no antigo regime. A sociedade foi dividida entre conservadores e entre liberais e nacionalistas. Vamos, gente, vamos lutar pela nossa liberdade de expressão, de religião, de troca livre e pela nossa propriedade de bens. Vamos nos revolucionar! Napoleão foi exilado, meu governo ficou muito instável. O que será que eu posso fazer para deixar o pessoal feliz? Já sei. Com isso a população definitivamente vai parar de reclamar. Estamos cansados da monarquia. Sim, queremos nosso direito. Nós queremos nossa liberdade de expressão. Eu quero ser cristã. Eu quero poder votar. Queremos liberdade. Queremos liberdade. Queremos liberdade. Queremos liberdade. Queremos liberdade. Os regimes estabelecidos depois da queda de Napoleão, eles lutaram para refrear as transformações sociais na Europa. Porém, eles não sucederam em conter tais mudanças. Na primeira década do século XIX, revoltas e revoluções apoiando o liberalismo, eles abalaram a estabilidade das monarquias restauradas e causou caos por toda a Europa. Ai, eu adoro o liberalismo. Com a troca livre, o lucro desse mês já foi para mais de 10 mil moedas de ouro. Agora, era de subornar os políticos. As burguesias nacionais elas estavam ganhando mais poder econômico, influência política, e mesmo perdendo sua influência, os aristocratas não desapareceram e não perderam seus privilégios. Você tá despedida, sua aristocrata fedida. Nossa, eu não acredito que eu fui demitida. Vou me lamentar na minha humilde casa. A pressão de liberdade, o desejo de liberdade que surgiu na sociedade, ele mudou todos os aspectos. Culturalmente surgiu o romantismo que nas artes trouxe um caráter mais liberal. Politicamente, o liberalismo veio
para contradizer o absolutismo, contra qualquer tipo de autoridade no governo, e economicamente o liberalismo veio para tentar tirar toda a interferência que o Estado teria na economia. Nós somos um povo unido. Sim! Passamos por tanta coisa juntos. Vivemos na mesma terra, a mesma história, falamos a mesma língua. O nacionalismo, ele basicamente surgiu para fortalecer as ideias de um país, para que o povo ele se sentisse parte de uma nação, unido, pertencido. Ele também defendia o direito de cada povo de estabelecer seus próprios critérios de organização, tanto política como econômica. E que, nesse caso, regiões na mesma nação que tivessem interesses ou propostas muito diversas, que estavam sob o mesmo governo, de acordo com o nacionalismo, elas deveriam buscar a separação. Eu já acho que o nacionalismo surgiu por alguns grupos sociais que tinham o interesse de unificar o território em um poder centralizado, que seria o Estado Nacional. Mas cada coleguinha com suas opiniões, vamos respeitar, né? Tá bom, né? Nosso país existe se até agora a gente não tinha nossa própria identidade. Ah, cara, é que eu acho que mesmo sem identidade das pessoas é sim possível ter um país. Por exemplo, as pessoas podem compartilhar as mesmas referências culturais, históricas, língua, economia, mesmo sem ter esse sentimento de pertencimento. Entendi. Então a gente pode meio que ver o nacionalismo das pessoas com o patriotismo delas. Então, por exemplo, os americanos, eles são muito patriotas. Eles se importam bastante com o hino, com a bandeira, com os seus símbolos nacionais. As tecnologias que estamos desenvolvendo irão revolucionar o mundo. Revolucionar o quê? As tecnologias estão roubando nosso trabalho. Apesar da grande perda de trabalho, as máquinas revolucionaram muito o mundo, aumentando muito a produtividade. Assim, os burgueses, donos das indústrias, ficaram muito mais ricos. Houve uma grande valorização da tecnologia, da era industrial, e logo após, ideias científicas começaram a ser aceitas pela sociedade. Universidades foram criadas e o conhecimento que antes era restrito se tornou aberto ao público. Eu proponho uma teoria onde as espécies atuais originaram através da evolução. Que ideia incrível, cara! Mas quanto ao criacionismo, o que ele vai fazer sobre essa polêmica? Calma aí. Isso é um absurdo. A gente foi criado por Deus, a gente não evoluiu. Mas pensa um pouco, não seria meio estranho se os animais não tivessem mudado depois de tanto tempo? Não. Deus criou eles assim, então eles têm que ficar assim pra sempre. Não sei, hein? Acho que a teoria da evolução tem um ponto. De agora em diante, o Estado vai se separar totalmente da igreja. A gente não vai mais ser influenciado por ela. Você tá falando sério? Oh, que saco. A divulgação dessas ideias e da liberdade de imprensa reduziu muito a importância da religião. E essa mudança de valores ficou conhecida como secularização da sociedade, o que também fez com que o surgimento do Estado-nação laico acontecesse. O Estado-nação laico significa que foi isento a qualquer tipo de orientação religiosa. Outra mudança foi que houve uma ampliação na sistematização dos estabelecimentos de ensino. E também teve um interesse de formar unidades culturais. Então, tipo, uma escola pública, obrigatória e gratuita. A gente devia aplicar a ciência em outros aspectos do mundo. Em todos, na verdade. Concordo, hein? Desse jeito a gente vai poder explicar fenômenos supostamente feitos por Deus. Eu acho também, eu acho muito interessante. Adorei. O movimento científico e tecnológico foi acompanhado pela crença no progresso social. Essa crença, usada cientificamente, ela foi usada para criar as teorias sociais que são baseadas em atitudes científicas. A população cresceu muito daqui. Tem muitos trabalhadores se mudando para cá. É verdade, mas a gente não tem estrutura pra isso. Nossa vida vai ficar muito pior. Peraí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, eu vou querer votar no candidato X.
remunerado. Qual que é a sua renda? Ah, é bem baixa. Ah, mas você não pode votar, porque a política tem que estar na mão de quem tem dinheiro. Então, não importa quanto você tem dinheiro, você não pode votar em quem você quer. Você tá falando sério? Mas como é que isso tem a ver? Eu acho que todo mundo deveria ter o mesmo direito de votar. Amiga, você viu minhas unhas? Ai, amiga, que lindas! Onde você faz? Kleber, conhece? Ai, conheço, eu adoro, eu vou toda semana. Ai, sim, ele é ótimo. Licença, eu queria saber se eu podia ganhar alguns direitos trabalhistas. Desculpa, querida, pode repetir? Direitos trabalhistas, pra eu conseguir ter uma melhor qualidade de vida. Que direitos trabalhistas? Melhor qualidade de vida? Pra eu conseguir dormir mais, sabe? E ter menos trabalho. Menos trabalho? Acho que não. Mas isso não é certo. Ela trabalha, ela faz tudo direito. Me desculpa, Ela é amiga, mas honesta. eu não perguntei, tá? Ah, tudo bem, mas aqui eu sigo o Dr. Fran, né, em todas as redes sociais, então... Ai, eu comecei. então, ela tem os direitos dela! Trabalhadora, Mas né? gente? Ai, não sei. Bom, você que sabe, eu vou tentar, né? Tá bom. Obrigado. Imagina. Mãe, Chiu! Durante essa época havia muita exploração de mão de obra, somente para aumentar o lucro dos patrões. E também foram impostos rigorosos sistemas de disciplina para deixar a obediência dos trabalhadores em dia. Todos esses fatores juntos fez com que cerca de 55 milhões de pessoas se mudassem para a América e para outros lugares do mundo, o que causou a maior onda de imigração da história. Durante o antigo regime, as liberdades individuais e os direitos liberais foram ignorados até o século XIX, com a concretização dos regimes liberais. Então, mesmo agora com igualdade jurídica, o problema da desigualdade social ele não melhorou. De fato, só ficou pior. Com os governos capitalistas, o capital ele se tornou o principal fator da desigualdade social e econômica. Também, a nobreza do antigo regime, ela se juntou com a burguesia porque eles perderam todos os privilégios. E daí, assim, foi criado uma nova elite econômica. Com isso, a discrepância entre os ricos e os pobres está, cada vez só aumentando. A luta pelo sufrágio universal foi muito importante na ampliação dos poderes. Ampliar o direito de voto foi uma das principais reivindicações das camadas sociais mais pobres no século XIX. We achieved the masculine suffrage in 1828. Nous avons eu en 1848. We tried in 1838 by publishing the People's Charter to the Parliament with thousands of signatures and such, but we were only able. In 1918, were we able to achieve the masculine universal suffrage? Então, na Grã-Bretanha, esse processo ele foi um pouquinho diferente, um pouco mais demorado. Porque mesmo depois de tantos movimentos fracassados, o movimento cartista ele ajudou os trabalhadores a conquistar melhorias nas condições de trabalho. Sim, por exemplo, foi reduzido a jornada de trabalho infantil e também foi proibido o trabalho de mulheres em minas. Tá tudo arranjado, você já tá pronto para se casar com minha filha. Que ótimo, muito obrigada. Pai, eu me apaixonei. Nossa, então você já conheceu seu marido? Na verdade, é uma mulher. Ué, mas a gente não tinha um acordo? Sim. Filha, você não pode se casar com ela. Mas ela é o amor da minha vida. É a minha palavra e ponto final, filha. E sem chorar. Te odeio. Documentos posse da casa? Então, moça, sinto muito, mas, como você é mulher, eu não vou poder te mostrar os documentos só pro seu marido ou pro seu pai. Deixa que eu resolvi isso, amor. Não dê ouvidos a ela. Eu vou no centro... 20 anos nas costas, eu tenho... Não tem problema, tá decidido. Eu vou no centro político pegar a papelada e a gente resolve isso mais tarde. Pode ser. Tá pronto, a gente tem que ir. Eu já falei que eu não vou me casar. Sem ter opção, só desce. Você tem que entender que isso é difícil pra ela. Ai, como você tá linda, filha. Vamos.
para o marido e mulher. Queremos direitos iguais. Queremos direito ao voto. Queremos direito ao voto. Queremos salários iguais. Queremos salários iguais. Melhores condições de trabalho. Melhores condições de trabalho. Mais respeito. Mais respeito. Mais respeito. Eu acho que todo mundo aqui já sabe que é socialismo, então tipo, a gente pode pular essa parte, não pode? Nada disso. Vou deixar você explicar tudo, então, já que você sabe tudo. Tá bom, tá. Então, o socialismo, ele é pautado na formação de uma sociedade com base na igualdade, sem diferenças sociais de riqueza ou de propriedade. É tipo meio que sem meritocracia, meio chato, não é? Ele surgiu bem antes que a maioria das pessoas imaginam. Na Idade Média, já existiam algumas comunidades camponesas e religiosas que não tinham propriedade privada e nem autoridade descentralizada. Só que o socialismo que todo mundo acha que conhece, ele nasceu depois da Revolução Francesa, a partir de ideias de François Babeuf. Depois da morte do Robespierre, aquele carinha lá da Revolução Francesa, ele liderou a Conspiração dos Iguais, cujo objetivo era derrubar o governo girondino e instaurar uma república socialista igualitária na França. Só que isso não aconteceu, né? Só sei que daí essa conspiração foi descoberta, aí o Babeuf e seus seguidores foram todos mortos. Mas tipo, não era eu que ia explicar isso? Desculpa, continua. Tá bom. Então, as suas ideias, porém, deram origem a outros movimentos do século XIX. Então, resumindo, o socialismo foi criado para confrontar o liberalismo e o capitalismo, certo? Certo. Pronto, parei. E aí, gente? Tô aqui pra ajudar vocês, ajudar a explicar umas coisinhas, né? Ou deixar a especialista falar. Então, o socialismo tem dois tipos. Oh, calma, eu vou falar isso. Como assim? Eu tô aqui pra ajudar. Vai, fala. Bem, o socialismo tem dois tipos, o utópico e o científico. O utópico é baseado nas ideias socialistas do Engels, onde ele acreditava que podia se formar uma sociedade socialista só convencendo as pessoas, sem necessário nenhuma revolução. Isso daí é bem utópica, não acha? Exatamente, por isso o nome. Então, continuando. Algumas ideias foram desenvolvidas por causa desse socialismo utópico, que seria o falansterianismo e o cooperativismo. A gente não vai explicar isso agora, porque depois a gente vai explicar, tá bom? Exatamente. Então, o grande problema no socialismo utópico seria que ninguém projetava um meio de chegar nessa sociedade. Então... eu posso falar do socialismo científico? Por favor. Pode. Tá bom. Então, o socialismo científico é aquele que acredita que o único caminho para o estabelecimento de uma sociedade mais justa seria por meio da luta de classes. Ele propõe a extinção da propriedade privada, também dos meios de produção, da tomada do poder por parte do proletariado e também do controle do Estado e da divisão igualitária de renda. Então, basicamente, para você chegar lá, ou você precisa de uma guerra ou de uma revolução, porque de jeito nenhum que, o Estado ia, livremente concordar com ideias do tipo. Bem, não se preocupem, porque a gente vai ver mais sobre o socialismo científico nas ideias de Marx. Então, gente, acho que já vou indo, tá bom? Tá bom. Bom, eu sou Robert Owen. Eu fui um dos primeiros socialistas e eu sou o criador do movimento cooperativista. Na minha reforma, o conflito e o capitalismo serão substituídos pela harmonia e cooperação. Fora capitalismo. Com essas ideias, agora não tem mais trabalho infantil e a jornada de trabalho é de 8 horas. Minha vida está perfeita agora. Meu filho agora frequenta a escola, então eu não preciso mais pagar por comida. E eu obedeço, em troca, recebo proteção. Então acho que eu fiz um bom trabalho. Só que Robert não sabia que suas ideias se tornariam realidade. Em 1825 foi criada uma comunidade cooperativa nos Estados Unidos, só que ele nunca imaginaria que ela acabaria só em 2 anos. Enfim, mais um movimento fracassado. Bem, a gente já tá vazando. É isso. Valeu. Mais só, por favor, tá muito sol. Claro. Oi, então, eu sou o Charles Fourier. E assim como meu amigo Robert criou suas ideias, eu também criei as minhas. Minha proposta eram os falancérios, onde todos deveriam viver e trabalhar em comunidade.
Para mim, o trabalho deveria ser dividido e trocado por outros produtos. Não há necessidade de existir dinheiro, se tudo é de todos e tudo é dividido igualmente. Nessa comunidade, as pessoas são autossuficientes. Nós produzimos o que precisamos e não dependemos de mais ninguém. Mas o que Charles não sabia é que suas ideias não duraram muito também. Para concluir, eu só queria dizer que mesmo que essas ideias não tenham sido concretizadas, elas foram muito importantes para mostrar para o mundo que seria possível substituir a concorrência pela cooperação. Após o movimento operário, o anarquismo virou tendência entre os proletários. Ele foi uma doutrina que tinha princípios políticos, sociais e culturais que defendia o fim de qualquer forma de autoridade ou dominação sobre um grupo de pessoas. O anarquismo vai ser totalmente o oposto do liberalismo. O liberalismo não presta, né? Horrível. Não. Daí, as liberdades individuais desse sistema vai proteger os grandes proletariados e os grandes capitalistas. E nós? Cadê os nossos direitos? Eles não estão sendo representados. Um dia o anarquismo vai reinar sobre todo mundo. Pois é, então por isso que o nosso sistema é muito melhor. Ele, perfeito. Melhor. Porque o Estado, ele vai impedir a autonomia individual e vai oprimir essa camada social. Daí todo mundo vai ser igual. Como viram, o projeto do anarquismo é de desbandar a autoridade do Estado e formar um Estado federal de comunidades onde os objetivos em comum sejam alcançados, para que todos possam conquistar seus objetivos e não haja nenhuma classe nem lei. Nessas comunidades, comunas independentes, que é o nome, decisões serão feitas através da decisão dos seus cidadãos, que é a autossugestão. Todos têm uma posição igualitária. Bem, só mais uma coisa para falar, se não ficou claro o meu ponto. Nós, os anarquistas, estamos criticando a política de Estado-nação, que só serve para criar mais problemas, deixar conflitos e a toda a fortuna só nas mãos de poucos. Isso, a fortuna tem que ser para todos. E aí, como tá a vida? Oxe, que pergunta. Você criou um sistema onde não há classes sociais, onde todo mundo é igual e não tem Estado. Ninguém pode se expressar de verdade. É isso mesmo que eu falei. Sociedade 100% comunista com zero influência dos capitalistas. Bom, somos as figuras mais influentes da história. Muitos me odeiam, muitos me amam. Mas de acordo com a grande filósofa MC Melody, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Bom, eu e meu amigo Engels resolvemos criar uma teoria chamada Materialismo histórico, onde acreditamos que o liberalismo foi um dos maiores males da sociedade e se acabássemos com ele, seria uma sociedade igualitária, onde tem zero frutos do capitalismo. sem materialismo, sem a burguesia, que foram gerados pelo sistema econômico deplorável. O bom é que o povo realmente agora conseguiu tomar uma decisão, uma posição contra o capitalismo. A luta de classe já estava complicada, só estava dando problema. A população estava muito satisfeita com isso. Que bom que decidiram tomar uma atitude sobre. É isso aí. Tá bom, então eu vou falar sobre a mais-valia. A mais-valia, ela representa a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. A diferença de preço entre o produto final e a sua matéria-prima, basicamente. Essa diferença, ela é acrescentada pelo trabalho que é feito sobre o produto e, de acordo com Marx, todo o trabalho ele é feito pelos trabalhadores, enquanto a burguesia ela apenas desfruta desse lucro da produção do produto e compra esse produto também. O lucro que a burguesia recebe é como se fosse uma apropriação do trabalho do operário, porque o operário tem a força de trabalho usurpada e ele é falsamente recompensado por um salário, enquanto na verdade a burguesia que está ganhando realmente todo o lucro e mérito pelo trabalho. Boa tarde, senhora. Oi, boa tarde. Eu vou querer esse daqui. Esse daqui são R$30. Aqui. Obrigada. Oi, tudo bem? Então, eu acabei de vender um desses seus produtos por 30. Vai ficar aqui 20 pra você, como você que fez. Obrigada. Nada. O materialismo dialético é uma maneira de compreender a realidade, tendo em conta os pensamentos, os sentimentos e emoções humanas.
também no mundo natural. E a partir dessa ideia de materialismo dialético, a gente consegue entender que a história ela é criada a partir das relações humanas. Então, tudo que a gente for analisar na história, a gente tem que ver como um processo dinâmico e transitório. A análise marxista tem como materialismo dialético, que fala que é necessário da luta das classes sociais para construir uma sociedade justa e igualitária. Segundo Karl Marx, a luta de classes ela só acaba quando o sistema capitalista ele for banido totalmente e desaparecer todas as classes sociais. Para que isso aconteça, a sociedade está sendo dividida em duas classes, o proletário e a burguesia. A burguesia seria a classe que possui os meios de produção, e o proletariado é a classe que não possui, que usa só a própria força de trabalho para conseguir as coisas. O problema para ele é que esse tipo de relação é desbalanceada. Por exemplo, tem uma classe que é possuidora e uma classe despossuída dos meios de produção. E daí, o Karl acredita que uma revolução seria o ápice da luta de classes, que é quando tudo na sociedade vai mudar. Então, como as pessoas elas estão sempre em luta uma com as outras por poder, dinheiro, riqueza, como todo conflito na história, por isso que a luta de classes ela é considerada o motor da história, porque é essa disputa entre o homem por mais poder que vai fazer as pessoas criar uma ação para mudar a história. Por isso que, assim, quando você vai pensar, quase todas as revoluções aconteceram em torno das ideias de atos cívicos, morte da burguesia, direito aos pobres, mais liberdade, menos opressão. Então, mas é que isso é a luta das classes sociais, né? Que ocorre diariamente desde muito tempo atrás, desde esses tempos. E é o confronto das classes sociais para alterar as bases sociais e para produzir as formas de sociedade. Estamos tomando conta das fábricas. Queremos socialismo e igualdade. Para, gente! Gente, é sério. De acordo com a doutrina marxista, tinha uma contradição no sistema capitalismo entre o caráter coletivo e cooperativo do trabalho e o caráter privado da apropriação de riquezas. E para acabar com isso, foi necessário que a classe operária fizesse uma revolução para abolir essa opção capitalista. Vamos acabar com a burguesia e começar um Estado socialista? Vamos, depois da nossa revolução de proletariados, a gente vai começar uma nova fase. O comunismo. Exato, comunismo sim, capitalismo não. Sem classes sociais, sem Estado. É isso. Então a Revolução Proletária foi um movimento provisório com o intuito de acabar com todos os tipos de violência, criando o comunismo, transformando o Estado burguês em um Estado operário. Durante essa época havia muitas explorações de mão de obra. Queremos nossa liberdade de expressão. Não, ela deixa, mano, quando beijo, tudo é assim, quando ele for te beijar, que ele não vai beijar, só que você entendeu, como se ele fosse, aí ele tira. Esse é o jogo de feliz. Eu não quero casar. Você não tem escolha, né? Ai, meu Tá certo. Tá bom, eu tenho que ir. Eu não vou me casar, eu já falei. Você tem opção, né? Calma, para, você não teria que ser difícil pra ela. Precisa. Você tem que deixar. Nós somos um povo unido. Vivemos da mesma Queremos direitos iguais. Queremos direitos iguais. Queremos direito ao voto. Queremos direito ao voto. Queremos salários iguais. Queremos salários iguais. Queremos direitos iguais.
remoto. Queremos salários iguais. Queremos salários iguais. Queremos melhores condições de vida. Queremos direitos iguais. Queremos direito ao voto. Queremos direito ao voto. Queremos salários iguais. Queremos salários iguais. Queremos condições de vida. Queremos condições de vida. Calma, eu adoro liberalismo. Com a troca livre, o lucro desse mês, beleza. Vai. Calma, não Ela merece. Eu te perguntei. Não é pra falar mesmo. É, não parece. Os tomando conta da fábrica. Ficava outra. Não é pra eu dar bronca. Não. Seus imprestáveis, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão estar trabalhando, é por isso vocês são pobres.